Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Israel. Vamos comentar aqui a prova do vestibular da FAMERP que ocorreu hoje. Tivemos uma prova de nível bastante tranquilo, né? Uma prova que cobrou coisas muito elementares até em alguns casos. Poderiam ter pesado um pouquinho a mão até por conta de uma seleção talvez mais bem feita, mas a banca optou por cobrar coisas bem superficiais, em algumas questões até meio banais, né? Vamos comentar um pouquinho as questões. A questão 51 da prova que a gente tem aqui trabalhava com a ideia do efeito fotoelétrico e o fornecimento de energia para retirar elétrons de um átomo, dado aí a característica do potencial de ionização, né? Basicamente uma propriedade periódica muito conhecida. A questão 52, uma estequiometria sem nada de rendimento, pureza, estequiometria envolvendo soluções, para não dizer que não tinha nada um pouquinho mais desafiador, trabalhava com a ideia de concentração em mol por litro. A questão 53, essencialmente trabalhando com propriedades dos compostos, né? Tinha que se perceber aqui pela condutividade elétrica em meio aquoso ou em estado líquido, se o material era ou não era um composto iônico, bem tranquilo. A questão 54, meio banal até, elementar, dava-se aqui a fórmula do óxido de propileno, uma substância orgânica usada para algumas aplicações, e pedia-se o cálculo da massa molar. Então o que o candidato ou candidata tinha aqui é simplesmente saber interpretar uma fórmula bastão, identificar onde tem carbonos e hidrogênios, contabilizar e fazer o cálculo da massa molar, uma questão até meio banal, como eu disse. A questão 55, uma questão muito bacana. Essa era bem bacana, porque trabalhava com diferentes substâncias, dava a diferença de suas pressões de vapor e a candidata ou candidato tinha que entender que quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade e, consequentemente, menores seriam as forças de atração entre as moléculas que constituem aquele material, entre as partículas, melhor, que constituem aquele material. Então, quem entendesse que o de menor pressão de vapor era o menos volátil e, portanto, onde as moléculas se atraíam mais intensamente, chegaria na resposta correta. Essa questão bastante seletiva, essa é bem bacana. A questão 56, bem tranquila também, né? Fornecia-se o pH da solução, dava-se o KW e pedia-se a concentração de íons OH-. Bem tolinha a questão, basicamente brincar lá com KW igual a 10 a menos 14, o produto iônico da água, né? A questão 57 era uma questão bacana, bem feitinha, de termoquímica, né? Pedia-se uma equação termoquímica e o barato aqui era, como é um processo endotérmico, incluía a energia junto com os reagentes. Essa talvez tenha dado um pouquinho de trabalho aí para alguns candidatos. A questão 58 é uma questão, de certa maneira, problemática. Ela tinha lá como resposta a alternativa B. A alternativa D, ela pode ter pego muita gente aí desprevenida, porque dizia, ocorrerá oxidação no eletrodo de platina. De fato, ocorrerá a oxidação no eletrodo de platina, a oxidação do hidrogênio. É o hidrogênio que está sendo oxidado para que o ferro seja reduzido. Só que a alternativa D, na forma como ela foi escrita, dá vontade de dizer que ocorrerá a oxidação do eletrodo de platina e não no eletrodo de platina. Então, essa pequena imprecisão na redação pode ter causado problemas. Portanto, uma questão que eu acho que pode selecionar um pouquinho. A questão 59, uma questão bacana de química nuclear. Basicamente tinha que se conseguir escrever as equações nucleares e estabelecer as relações de massa e de número atômico, dava para chegar aqui tranquilamente. E a questão 60, uma questão, voou aqui a caneta, uma questão muito bacana que trabalhava com química orgânica na parte de oxidações enérgicas. Então, oxidação enérgica causando a clivagem, a quebra da cadeia na posição das insaturações, então você tinha que fazer a tal da retrossíntese, né? A banca dava os produtos, você tinha que entender como seriam os eventuais reagentes para esse processo. Essa é uma questão que eu também acho que vai ter um grau de seleção, assim, né? Um potencial de seleção um pouquinho maior. Como sempre, a gente espera que vocês tenham tido o melhor resultado possível e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.